Seja muito bem-vindo ao Fala Técnico, um podcast onde tem muito conhecimento de forma prática dentro do universo de SST. Então, se você é profissional da área, já aproveita para se inscrever nesse canal, já teve episódio imperdível, então acompanha no feed. E também é importante que você compartilhe com aquele colega de trabalho, com aquele amigo empresário que precisa entender melhor o universo de SST. E hoje, nesse episódio 2, nós estamos com duas pessoas que vocês já conhecem, Lucas e Ronaldo. Olá, boa tarde. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez para compartilhar conhecimento. Maravilha. E temos também um convidado especial, que é o Márcio, especialista em NR17. Exatamente. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. E hoje, gente, a nossa conversa vai ser bem interessante. O psicossocial meio que tirou o sono de muita gente. No último podcast a gente falou da NR01, né? Trouxemos aí bastante conteúdo. Só que temos atualizações, algo diferente na NR17, é isso, Lucas? Exatamente. O Ministério do Trabalho editou uma portaria em que prorrogou por 12 meses, né, o início da vigência da obrigatoriedade da fiscalização dos riscos relacionados aos psicossociais. Aquele que seria vigente a partir de maio agora. Exato. Dia 26 agora, passou, né? É dia Passou. 26. Exato. Agora, dia 26 de maio de 2026, as empresas já têm que estar adequadas até lá. E o que é NR17, Márcio? Explica pra gente. NR17 é a norma que fala sobre ergonomia, né? Ergonomia é a ciência que faz o estudo entre a interação entre homem e trabalho, né? Uhum. NR17, ela está voltada para essa parte, né? Bem-estar físico, mental, a parte músculo-esquelética, né? Organização, enfim, é uma norma que está direcionada a esse estudo aí entre homem e processo de trabalho. E qual que é a diferença para o pessoal que está em casa, até mesmo tem gente que às vezes não é profissional da área, que está entrando para aprender mais, qual que é a diferença da NR01 para a NR17? A NR1 basicamente um programa de gerenciamento de riscos, né? Então, quando a gente fala lá de fatores psicossociais, ele está ligado lá na NR17 que fala de ergonomia. Então, a gente vai levantar os fatores psicossociais, né? Que pode ser riscos que vão estar elencados na NR1 quando ela fala de riscos físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes, né? Então, basicamente, essa é a diferença. Então, para a gente complementar, né, sobre essa diferença da NR1 e 17, NR1 é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, todas as demais NRs, elas são o que a gente chama de satélite, né? E a NR1, ela faz o quê? A integração entre todas as normas regulamentadoras, NR17, NR12 de máquinas e equipamentos, NR10 de eletricidade. Então, todas essas normas são cumprimentos obrigatórios das empresas e essas normas regulamentadoras possuem os seus riscos específicos. NR2, parte de máquinas, amputação, de acidentes. NR17, como o Márcio falou, parte de ergonomia, músculo esquelético, a parte também de psicossocial, saúde mental. E a NR1, ela engloba todas essas outras NRs. Então, mas a NR17, igual o Lucas falou, é como se fosse específica, só ergonomia. E a 1 é juntando todas elas num lugar só. Mas tem que ter um adiantamento já na NR17. Dos riscos psicossociais. Isso mesmo, que entrou agora, não é que cancelou, o governo simplesmente, ele simplificou assim, ele falou assim, vamos deixar em vigor e vamos começar a fiscalizar só daqui a um ano. Então as empresas têm um ano, que é esse período para se adequar. E aí a partir de 26 de maio de 26, aí o governo vai ficar em cima e aí pode penalizar as empresas. Uma dica que a gente sempre dá para os clientes é o seguinte: não é que dia 26 de maio de 2026 eles devem começar a fazer o serviço, né? A fazer toda a parte de estudo, viabilidade financeira, parte operacional dos riscos psicossociais. Eles têm que começar agora. Por quê? Há um costume, na verdade é um padrão das empresas sempre falar assim, isso vai prorrogar. Realmente foi prorrogado. Só que é um trabalho que ele demanda muita especificidade, muito carinho técnico com isso. Então tem muita coisa a se observar na empresa. Que ferramenta você vai implementar? Hoje a gente estava com um cliente, né, Márcio? Que a gente estava lá numa discussão seguinte, olha, vamos fazer o questionário COP-SOC, vamos aplicar, aliás, né? E aí a pergunta era o seguinte, olha, lá tem área de produção e tem área administrativa e área de vendas. Então, esse cuidado técnico que a gente diz tem que ser muito bem observado quando você vai avaliar risco psicossocial. Por quê? A mesma ferramenta
que é o COPSOC, por exemplo, ou uma outra ferramenta ergonômica validada, ela tem que ter diferenciações entre quem é da produção, que vamos dizer assim, que é um trabalho mais repetitivo, que a carga mental possivelmente seja menos exigida do que um vendedor, ou alguém do administrativo, ou alguém que tem metas para cumprir. Então, esse carinho técnico a gente tem que cuidar, além de várias outras questões também. Por isso que é demorado. Depois a gente tem que fazer reuniões com a empresa, verificar o local de trabalho e a atividade real da tarefa, né, Márcio? Que são requisitos fundamentais também para que você tenha um estudo e um trabalho muito bem desenvolvido. Uma empresa de médio porte é mais ou menos 6 meses. Para implantação. A implantação, a gente já está falando aí numa vigência de 12 meses aí, num período de 12 meses que a gente tem para adequar. As empresas grandes dura até 9 meses, 12 meses para implementar isso. Então não deixe, você que é empresário, você que é profissional da área de SST, não deixe justamente para a última hora e falar assim, olha, agora nós vamos fazer. Por quê? Não tem mão de obra especializada, né, Márcio? Sim. Eu estou finalizando o estudo com o cliente e depois que você faz o levantamento de demandas ergonômicas, e aí você vai fazer, né, o plano de ação. Então esse plano de ação, muitas vezes, ele demora para você implantar, para você, né, ter um ciclo, para você colher o resultado. Então, o que a gente sempre passa para o cliente, começa a fazer agora, porque levanta esses fatores, a gente tem um tempo para tratar essas informações para que ele não deixe ser um risco, né? Porque se ele é um risco, ele vai para o PGR, vai para o PCMSO e vai para o ASA. Então, quando eu adianto esse estudo, eu tenho um prazo para mim trabalhar ele e tomar as medidas cabíveis, né? Enquanto se a gente deixar lá em cima da hora para fazer isso, eu levantei, eu tenho ali um possível risco, ele vai para o PGR, que vai para o PCMSO e vai para o ASA. Quando eu faço esse diagnóstico antecipado, eu tenho o período para fazer essas tratativas, né? E muitas vezes eu consigo até eliminar esse fator de risco, né? Então, por isso que esse trabalho preventivo, esse diagnóstico antes é importante, né? Fazer esse controle de CDM, CDF, para que eu chegue lá no ano que vem e eu tenha todas as ações tomadas para que a gente consiga administrar isso, né? Fazer a gestão desses fatores, né? É contínuo, né, Márcio? Contínuo. Então, muita gente ainda acha que vai chegar lá em um dia você vai fazer. Então, aí é igual o Lucas falou, às vezes o pessoal deixa para a última hora. Fala, não, vamos fazer lá dia 20 de maio de 2026. Não vai dar tempo. E é uma coisa que é importante, o controle do CDF, por exemplo, que é ligado à parte, né, a psíquica. Se eu tenho lá um fator de risco no meu PGR, que ele vai para o PCMSO ou vai para o ASA, né? E eu tenho algum afastamento com aquele CID, com nexo naquele risco, é vínculo, né? Então a empresa vai ter que fazer essa gestão de CIDs também, que é o controle, né? Para que o cara não se afaste, porque a partir do momento que ele se afastou, provavelmente ele vai dar vínculo, né? Então, fazer o controle de atestado também, principalmente CDM e CDFs, que estão relacionados à parte musculoesquelética e à parte mental. Né? Agora uma dúvida, como que a empresa vai controlar essa parte de atestado? Porque tem alguma dica, alguma estratégia, porque a gente sabe que hoje em dia muitos colaboradores acabam pegando vários atestados. Como que consegue ter esse controle melhor? Nas empresas que eu presto assessoria, o que a gente faz? A gente tem uma planilha de controle, né? Isso tá no RH, né? Então, assim, hoje, por lei, o atestado ele não tem CID, né? Então, o médico não é obrigado a colocar. Então, o que a gente orienta o pessoal do RH? Eu tenho uma planilha prontinha e tal. A menina, o seu João faltou. E seu João, por que o senhor faltou? Quando não tem o CID, ela tem que perguntar. Então, o cara faltou lá, dor de barriga. Tem lá o CID S alguma coisa. Ela vai descrever lá. Quando não tem, ela vai perguntar pro seu João. Seu João, o que o senhor faltou? Ah, dor no braço. Que braço? Ah, dor no braço direito. 2 dias de atestado. Passou uma semana, seu João de novo, outro atestado. O que foi, seu João? Dor nesse braço direito. Opa, o que o seu João faz? Ele carrega a caixa na empresa. Opa, dor no braço. Carga. Diagnóstico precoce. Vamos tomar uma ação, vamos passar esse cara pelo médico do trabalho, vamos revisar o trabalho como está sendo feito. Qual que é o objetivo? Não chegar nos 15 dias. Porque passou de 15 dias, vai dar afastamento e provavelmente ele vai vir com o CID vinculado àquela atividade. Então esse controle é importante. 2 dias, 3 dias com o mesmo sintoma, opa, peraí. Vamos passar pela área de segurança, vamos passar pelo médico do trabalho, porque eu estou fazendo um diagnóstico precoce. Para complementar o que o Márcio está dizendo, isso faz parte de um dos requisitos do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O PCMSO não tem o objetivo só de atuar quando já tem a doença já instalada no trabalhador. Ele tem um dos objetivos, e o principal, é o rastreamento precoce das doenças. Isso se faz como? Através da apreciação dos atestados. Então, quando a empresa está lá com um alerta ligado de muito afastamento, tem que identificar a causa, e essa causa é identificada por onde? Pela medicina do trabalho, que pode dar a melhor conduta para as empresas tratarem esse tipo de problema. E óbvio, hoje a gente sabe ali, por estudos, que os transtornos mentais, que a gente já viu, né, no episódio passado, os transtornos mentais custaram cerca de 3 bilhões ao governo.
Então, por isso que essa demanda agora, ela tem que ser tomada com um pouquinho mais de atenção. O pessoal de RH, o pessoal de segurança do trabalho tem que fazer um controle muito mais severo em relação a isso. Por quê? Com o advento da lei, daqui a um ano, obviamente, né, tudo isso pode ser repassado para as empresas pagarem, tanto o afastamento quanto a aposentadoria por conta de transtornos mentais. Então, esse é um dos impactos importantes que as empresas vão ter financeiramente, né? Uhum. E o que mudou na NR17? Mudou alguma coisa quando quando adiaram a NR01? A NR17 ela não sofreu uma atualização, né? Sim, a NR número 1 que teve essa questão dos riscos psicossociais. Na NR17 já tinha os fatores organizacionais para ser levantados. Desde, se eu não me engano, 2017 já tem essas questões organizacionais. O que aconteceu? Por conta justamente disso que a gente disse, desse volume de atestado, essa demanda que foi criada dentro do governo, de afastamento, de custo relacionado a transtornos mentais, a NR17, a NR1, ela fez um apontamento específico para que a NR17 e esses profissionais que vão fazer esses levantamentos técnicos tenham uma atenção maior às questões dos fatores psicossociais. E o que aconteceu? Não foi uma atualização. O Ministério do Trabalho agora, ele publicou um guia. E esse guia tem uma série de recomendações técnicas em que os profissionais que vão elaborar devem seguir com o objetivo de quê? Do próprio Ministério do Trabalho fazer fiscalizações pontuais em relação ao serviço que tem sido feito em relação aos fatores organizacionais e psicossociais. Então, a NR17, ela teve, agora, na verdade, ela teve um valor um pouquinho maior dentro da NR1, que é o próprio PGR, né? Então, as empresas elas têm que ter uma atenção muito redobrada em relação ao tipo de profissional que vai fazer e se tudo que está lá dentro desse trabalho proposto está contemplado dentro da NR17. Uma dica que a gente até dá também para o profissional de SST, para as empresas, é que um dos requisitos para que a gente levante isso que está no guia, fazer o levantamento dos riscos psicossociais, diz respeito ao quê? Ao tipo de questionário. Então, a gente volta sempre a ressaltar, pessoal, não é só um questionário que vai ser aplicado. Esse questionário ele deve ser complementado com outras variáveis. Como o Márcio diz, atestado CDF. Então, eu pego o questionário que foi colocado lá, vou dar um exemplo lá, por exemplo, estresse no trabalho, é um fator psicossocial. Ok, eu tenho muito atestado CDF relacionado a estresse. Então, eu tenho que comparar se aquilo que está no questionário também tem evidências de afastamento. E se isso também tem evidência na tarefa do funcionário. Às vezes ele está colocando estresse no trabalho e ele tem lá um trabalho remoto. Um trabalho em que ele trabalha num ambiente tranquilo, sem muita pressão, na atividade real. Mas ele coloca dentro do questionário que tem estresse e tem afastamento. Então isso tem que ter um carinho técnico muito importante. Isso é só a visão do profissional. Não tem sistema que faça isso, não tem milagre que faça isso. Você tem que ter o bom senso técnico, que é o questionário, evidências de afastamento e também a atividade real. Sem esses três variáveis muito bem definidas e você levar os critérios do bom senso técnico da experiência que a gente tem, a empresa corre sério risco de não tratar o problema, que é os afastamentos, não tratar os problemas psicossociais que podem levar aos impactos e também ter um trabalho que pode levar multas aí do Ministério do Trabalho ou sofrer até questões de TAC por conta do Ministério Público. E, Ronaldo, toda essa parte de afastamento, atestado, vai tudo para o E-Social? Vai tudo para o E-Social. Então, o impacto maior no E-Social é quando, igual o Lucas falou, pegou lá, foi pegando atestado, aquilo ali, uma hora a pessoa vai afastar. E aí essa informação vai chegar no governo, na base do governo. Igual a gente comentou no outro, né, é tudo online hoje. Então, uma hora vai ligar o alerta daquela empresa. Por que aquela empresa está afastando tanto por cabeça? Alguma coisa, ou senão, por que tá tendo todo mundo com dor na coluna? Então, essa hora, alguma vai piscar lá e o pessoal vai vir atrás para tentar identificar. No começo do E-Social, tinha o risco ergonômico, a gente enviava risco ergonômico, era planejado, foi tirado. Mas só que a gente vendo assim, provavelmente vai implementar, porque, igual o Lucas falou, é muito dinheiro envolvido ali. O governo acaba afastando muita gente, tem que pagar muita coisa, então ele vai querer cobrar isso das empresas, porque é um risco que afeta muito o processo de trabalho. Então, o que mais afeta hoje? Parte da cabeça e coluna. Então, assim, esse risco não é enviado para o social, mas a gente acredita que no futuro vai ser enviado, porque é uma das coisas que mais afasta.
Uhum. E, Márcio, com a NR17, toda essa questão dos psicossociais e tudo que envolve, ele tem como dar uma melhorada no ambiente da empresa? Teve uma melhora ou você acha que muitos aí vão deixar passar? Olha, o objetivo desse estudo, ele é muito importante, né? Eu vendo como profissional, se ditado fosse bom, né, se indicação fosse boa, né, seria uma ótima para a empresa, né? Por quê? Porque ela vai evitar doenças, afastamentos relacionados ao trabalho, né, questão de organizacional, processos, tá? Então, isso é uma gestão que ela vem para melhorar. Então, assim, o empresário ele tem que estar aberto para isso, porque é o que afasta, né? A gente não entrou no mérito aqui entrar no FAP, mas isso vai causar um impacto muito grande no FAP também, com afastamento, né? Vai incidir sobre alíquota, recolhimento, né? Então, a ergonomia, na verdade, a ergonomia, hoje ela está envolvido em todos os processos da empresa, com maior ou menor complexidade, né? Como o Lucas falou, para cada tipo de processo, eu vou usar um tipo de estudo, né? Então, isso também tem que ser muito bem feito. Por quê? Às vezes, uma atividade ela é mais complexa, outra menos. Outra exige uma atividade mais, né, de carga mental, outra não, tá? Então, esse estudo é importante. Não dá para chegar e pegar um checklist e sair aplicando para todo mundo, né? Então, assim, a parte ergonômica, a NR17 ela é de 1978, é uma norma antiga, tá? Já tinha a parte dos fatores psicossociais também. Quando a gente faz análise ergonômica, mesmo não tendo essa exigência agora do governo, a gente fazia ela mais de forma mais subjetiva, né? Agora não, agora a gente vai ter que fazer mais aprofundada, porque realmente hoje tem uma grande quantidade de afastamento, por quê? Por carga mental, né? Só para vocês terem ideia, banco, por exemplo, grau de risco em segurança do trabalho, ele vai de 1 a 4, né? Administrativo, grau de risco 1 e construção civil 4. Hoje, banco, ele é grau de risco 3. Por quê? Nível de afastamento. No banco, ninguém fica doente digitando ou carregando peso. É o quê? Pressão, metas, né? Então, isso tem um impacto muito grande, né? Então, assim, o empresário ele tem que estar aberto para isso, porque essa gestão da ergonomia, a ergonomia, ela entra em tudo. Se vocês pegarem hoje a análise de acidente, 60% dos acidentes eles estão ligados com a falta de ergonomia. Uma postura, falta de procedimento, né? Falta de processos. Então, a ergonomia ela está envolvida em todos os processos, não é só simplesmente no psicossocial, né? Que também é importante, mas em todas as etapas da gestão da empresa, a gente fala em ergonomia, né? Um ponto para complementar diz respeito assim à mudança de cultura em que a gente sempre fala assim, quando a gente tem algo para indicar para a empresa, quando parte da diretoria para baixo, fica muito mais fácil. Quando o diretor tem uma preocupação em implementar algo relacionado à segurança, é mais fácil para nós. Nós da medicina do trabalho, da segurança do trabalho, toda vez que a gente chega num cliente, alguns empresários veem como um custo. E olha, Maiara, a gente pode te dizer, é um dos melhores investimentos que pode ter. Por quê? Porque o funcionário tem que ir para a empresa, para quê? Para desenvolver o seu trabalho, para tirar de lá o seu sustento, e não para adoecer. Ou até, às vezes, para morrer, porque a gente vê muito acidente fatal por aí. Então, quando o empresário começar a fazer conta específica mesmo, colocar lá dentro da sua planilha, quanto que me custa um afastamento da empresa? Vamos dizer assim, por transtorno mental, que a gente essa é a grande demanda do momento agora, né? Quanto que isso custa? Ok, eu tenho lá o meu funcionário, dentro da recepção da minha empresa, eu tenho 5 funcionários. Se eu tirar qualquer um de lá, por afastamento, o que vai acontecer nos outros 4? Sobrecarga. Quando sobrecarrega o trabalho físico deles, ali da demanda que está vindo de clientes, por exemplo, acontece o que é sobrecarga mental também. Então, aquele funcionário, no final do dia, você pode ter certeza, isso eu vejo na prática também da minha empresa, quando falta alguém. O funcionário está estafado, ele está cansado, ele parece que o dia foi um horror para ele, né? Então, quando o empresário começar a fazer conta disso, hoje, quanto está me custando o afastamento? X. Nossa, quanto está custando para eu investir numa melhoria na condição do ambiente de trabalho? Seja numa pausa regular, seja num ambiente para quando ele tiver essa pausa ele consiga se desligar do trabalho, né? Um local onde que ele deixa o celular de lado, deixa as tarefas de lado e vai ter um repouso mental também, porque na parte biomecânica, né, Márcio? Tem lá um movimento repetitivo. Por exemplo, um frigorífico, né? Fica eviscerando frango, por exemplo. Sim. Eles têm que ter um período regulamentar, que isso está na norma regulamentadora, que eles têm que ficar descansando. E a parte de saúde mental é a mesma coisa. Então, eles têm que ter algumas
medidas muito bem definidas. A pausa é uma delas, massoterapia é uma delas, um ambiente que vai trazer o quê? O descanso mental do funcionário. Então, quando o empresário fizer conta disso, e ele vai ver que não vai sobrecarregar os demais, não sobrecarregando, não desenvolve transtornos mentais, e você vai ver que com as medidas implementadas, com o investimento disso, acaba com a rotatividade, você retém mais valores dentro da empresa, funcionários bons. Então, é uma série de benefícios e é só fazer conta. A gente já fez conta na nossa empresa e a gente já viu que investindo na parte de controle, em tudo que for ligado à parte de psicologia, parte de organização da empresa mesmo e dos processos, a gente tem um benefício muito importante em relação à parte de custo. Só para a gente falar de valores, na década de 80 foi feito um estudo nos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos estão 50 anos à frente de nós, né, lá é uma questão cultural, né, e a empresa, se não tiver cultura de segurança, é difícil trabalhar. Para cada $1 que você investe em segurança, na década de 80 foi feito esse estudo, para cada $1 o retorno é 4. Olha só. Né? Qual que é o problema? A segurança é intangível. O empresário vende lá 5 caixas de laranja, vai R$10 de lucro, né? É mensurável. Segurança do trabalho é intangível, porque se o cara não tiver essa cultura de segurança, agregar valor nisso, ele não vai investir, porque ele não tem um retorno a curto prazo, né? Então, a dificuldade da maioria dos empresários brasileiros é isso, né? Ele não vê isso como um investimento, ele vê isso como um custo. E aí, realmente, se ele vê isso como custo, vai sair caro para a empresa, né? Porque não é só a questão da saúde do trabalhador, tem a questão dos benefícios, né, da questão tributária, enfim, nome da empresa, rotatividade, né, enfim, é muito complexo quando a gente fala em segurança do trabalho, né, mas o investimento de segurança, com certeza, ele é muito retornável, né. E além de ser essa questão da economia que vai ter ali, né, se você for calcular, tô aqui pensando, para o empresário também é uma tranquilidade para a própria mentalidade dele, porque quando a nossa equipe começa a ficar desfalcada, apresentar problema, a gente fica como? Como que eu vou substituir? Para quem que eu vou colocar? O que que eu vou fazer? Então, vai sobrecarregando também toda a parte do empresário. Exatamente. Então, isso dentro quando a empresa for fazer a parte de custeio, quanto que vai gastar no próximo ano, de investimento, tem que ter saúde e segurança do trabalho, e principalmente a parte de saúde mental. Isso tem que ser visto, tem que ser feito todo o levantamento do ano passado, do ano anterior, de quanto que isso foi gasto com afastamento. E ter, justamente, dentro de um dos questionários que a gente aplica, justamente essa questão de sobrecarga. E um dos fatores é justamente isso. Quanto mais afasta, mais sobrecarrega o outro colaborador que está do seu lado. E isso vai gerando o quê? Aquele trabalho dificultoso. O próprio empresário vê que o cliente já começa a reclamar. Poxa, meu pedido não está chegando. Estou numa lanchonete lá, o pessoal está reclamando de muita demora. Isso significa que alguma coisa está desorganizada. Então, o empresário ele tem que fazer conta e investir, porque o retorno em saúde e segurança ele é real, é claro. E o Márcio, só complementando o Márcio, realmente, cada R$1 investido em segurança, 4 de retorno. E para os líderes, é R$6,40 de retorno para cada R$1 investido. Então, você investir hoje em lideranças, de criar essa cultura para a própria liderança poder disseminar para o seu grupo de trabalhadores, que são os comandados, é muito importante, que o retorno é maior ainda. Imagino. Então, a gente tem que ficar bem esperto, né? Porque senão o custo vai ser alto. Vai ser alto. E dentro dessa parte de NR17, NR01, os trabalhadores participam de alguma forma efetiva? Eles ficam sabendo? Porque hoje a gente vive num mundo informatizado. Exato. Né? E como que é esse papel ali junto aos colaboradores? Isso diz respeito ao quê? Ao processo em que a empresa tem que tomar. Por isso que a gente tem 12 meses agora, né, Márcio? Para fazer. Então, isso tem que ser feito toda a parte estratégica disso. Quando se fala, hoje um cliente lá fez a pergunta para nós. Nós não vamos precisar da parte de ergonomia. Nós temos aqui um site, ou uma plataforma, em que eles vão preencher o questionário. Aí eu falei assim, mas e o restante? É justamente aquele ponto que a gente volta a falar. Não é só um questionário. Não é só uma atividade de você ir lá no posto de trabalho e verificar se aquilo é real ou não. É todo um procedimento estratégico em que você vai ter que adotar. E lá nesse guia do Ministério do Trabalho, quando fala-se da percepção dos trabalhadores, diz bem claro assim, o trabalhador deve ser consultado em relação aos eventos e os fatores de riscos psicossociais. Isso significa o quê? Primeiro passo que as empresas têm que fazer, divulgar os trabalhadores. Criar um ambiente de confiança. Isso está lá no guia também, que foi emitido pelo Ministério do Trabalho. Então, não adianta só eu como profissional,
olhar dentro do ambiente de trabalho, na tarefa realizada e falar assim, olha, existe determinado risco, por exemplo, sobrecarga de trabalho. Eu tenho que consultar o trabalhador, tenho que verificar a atividade, consultar os líderes, consultar a diretoria. Então, é um trabalho estruturado que envolve o profissional técnico qualificado, as ferramentas que a gente deve aplicar, que devem ser validadas, softwares, a gente tem alguns sistemas que nos ajudam no dia a dia também. E também o envolvimento de todos os profissionais relacionados a isso. Então, é um conjunto para que funcione a avaliação, identificação e para que a gente avalie se essas medidas estão valendo mesmo, tem que sempre ter a percepção e a interação do trabalhador. Ô Mayara, quando eu converso com o pessoal, eu vejo que os empresários às vezes têm muito medo de assim, a gente chegar a perguntar alguma coisa lá e o funcionário começar a meter o pau na empresa e vai estourar nele. Mas não é isso. O que eles faltam eles entender um pouco é que tem a metodologia. Igual o Lucas falou, o Márcio especialista. Vai ter uma metodologia por trás. Então, eu não vou simplesmente chegar lá na empresa e sair questionando o que você tem para reclamar da empresa. Não é assim que funciona. Então, o pessoal às vezes é muito mal orientado ainda, sabe? Uma porque às vezes é orientado por pessoas erradas, uma às vezes não vai atrás de informação e acha que é daquele jeito, mas não é. Tem toda uma metodologia por trás. E vocês falando, eu tô aqui, né? Imaginando o trabalho que tudo isso dá. E eu queria saber, a fábrica de laudos consegue otimizar esse processo? Bacana, muito interessante. Fábrica de laudos também é uma das ferramentas de tecnologia que a gente utiliza no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho para as empresas de medicina do trabalho, que isso aconteceu no nosso caso lá, né? Nós desenvolvemos o Fábrica de Laudos com base numa dor que a gente tinha. Qual que era a dor? Eu entrava dentro do meu departamento técnico, eu estou dizendo como proprietário de empresa de medicina do trabalho, né? Eu entrava dentro do departamento técnico e me fazia aquela pergunta. Gente, é bastante profissional dentro do meu departamento técnico. E eu ia comparar com o quê? Com os resultados. As empresas reclamando de demora na entrega dos documentos, os documentos saindo sem um padrão, conclusões saindo de forma... Um técnico colocava um tipo de conclusão, outro técnico colocava outro. Então, Fábrica de Laudos, ele veio para nos trazer o quê? Quando eu implementei o Fábrica de Laudos, a primeira coisa que eu consegui foi... não digo diminuir o quadro de funcionários, mas fazer com que o departamento técnico, que antes era um custo, virasse uma fonte de receita. Então, o empresário de medicina do trabalho, com a utilização do nosso sistema que foi desenvolvido, a princípio para dentro da MedWork, a gente conseguiu fazer a comercialização para 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes, e a gente viu que o retorno é o mesmo. A gente está falando, Mayara, de dinheiro. A gente está falando de coisa que é fundamental para a empresa hoje. Porque se ela não tiver receita, se ela não tiver uma saúde financeira boa, a empresa não tem como sobreviver. Então, com a Fábrica de Laudos, a gente conseguiu, primeiro ponto, criar uma receita adicional. Porque o Fábrica de Laudos, como é um sistema com uma engenharia formidável de criação de pacotes, de medidas, exames, riscos e processos, ficou muito mais fácil. Hoje a gente coloca a conclusão específica para determinado risco. Se o ruído está acima do limite de tolerância, tem conclusão específica para insalubridade, tem conclusão específica para LTCAT. Então ficou mais fácil o dia a dia do técnico. Isso trouxe o quê? Padrão. Outro ponto importante. Primeiro a gente teve a redução, a inversão do custo do departamento para, assim, criar uma receita, porque hoje o técnico ele vai na empresa também, ele consegue oferecer outro tipo de serviço. Ele consegue oferecer uma inspeção, um treinamento, ele tem mais tempo para tirar as dúvidas. Então, houve uma organização, eu posso dizer assim, que era o meu sonho de consumo. Que eu via que era um departamento que sim, tem seu valor, tem lá os profissionais, eles são, tem que ter uma remuneração legal, mas eu via que estava todo mundo sobrecarregado. Você chegava assim, a empresa X, patrão, daqui a 2 meses só que a gente vai entregar o laudo. Hoje sabe como que acontece? Hoje a gente fecha a ordem de serviço, o técnico faz a vistoria, hoje em 4 horas. Um documento que demorava 2 meses para ficar pronto, em 4 horas a gente já tem esses documentos elaborados, PGR, PCMSO, laudo de insalubridade, LTCAT. Então, a Fábrica de Laudos, ele veio até para cuidar da saúde mental dos meus técnicos lá. Tava pensando justamente nisso. Verdade. Porque a gente fala muito da sobrecarga, né, dos colaboradores, e a gente tá falando com um profissional de SST. Exato.
Imagina a carga mental que é, né? O estresse de... Até do dono da empresa, né? Do dono da Como o Lucas falou, às vezes um fazia de um jeito, um fazia do outro, ficava daquele jeito, meio perdido. Eu vou colocar um número que a gente teve por experiência. Hoje a gente investe um valor X na mensalidade do Fábrica de Laudos, porque também é uma empresa complementar do grupo, né? Então a gente acaba também faturando para ela própria, né? E eu vou dar um número aqui. Nós tivemos, em 6 meses, R$52 mil de economia. Uau. R$52 mil. Eu, como sou dono da empresa, é um bom dinheiro. Isso eu posso investir em outras coisas na empresa, eu posso investir até na minha vida pessoal também. Então, hoje o cliente ele recebe os documentos mais rápido. E veja que interessante, quando a gente entregava os documentos de um sistema, um dos mais famosos aí, né? A gente entregava esse tipo de documento, a empresa falava assim, legal, bacana, vocês fizeram aqui um PGR, mas eu não estou entendendo nada. Hoje o Fábrica de Laudos, ele gera um documento com muito mais compreensível por parte de quem é leigo, de um RH, ou de um departamento jurídico, ou dos específicos que são Ministério do Trabalho, Ministério Público, ou algum perito judicial. Então ficou mais fácil para a empresa. Faz sentido eu vender algo que você compra lá um programa em geral, é um programa de saúde, você lê aquilo e não entende nada? Então, aí você tem que chamar o profissional de novo que elaborou hoje com Fábrica de Laudos acabou. Porque um dos pontos positivos do nosso software, do nosso sistema, é o layout. É um layout que já vem num padrão que até os próprios fiscais do Ministério do Trabalho exigem, que é no padrão um inventário e um plano de ação no modo retrato. E não naquele modo, no modo paisagem, não no modo retrato, que ele é mais fácil de se compreender. Quando você tem lá as despesas da sua casa, planilhada, você quer ver ela de forma sequencial, você quer ver ela como forma de uma planilha, como se fosse retrato. Fica mais fácil para entender. Então, o Ministério do Trabalho, ele tem uma aceitação muito boa em relação aos nossos documentos, nós não tivemos nenhuma observação, não estou dizendo nem multa, tá? Os nossos documentos hoje não recebem mais multa. Eles não têm mais nenhuma observação por parte do Ministério do Trabalho. Isso tem sido um fator muito bom. Então, a gente teve com a Fábrica de Laudos, a gente teve economia de tempo, criou o custo que era do departamento técnico, virou para mim uma receita hoje muito boa. O meu cliente está satisfeito e hoje é tudo muito mais fácil. Os processos estão organizados. Como nós criamos pacotes dentro do Fábrica de Laudos, pacotes de quê? Riscos, processos, exames, medidas e conclusões. Então isso ficou muito mais tranquilo para o técnico trabalhar e, obviamente, como a gente restringiu as conclusões, o risco de você errar é muito menor. Como nós restringimos e colocamos essas medidas específicas a um determinado risco, vou dizer assim, ruído, protetor auricular e máscara respiratória. Antigamente existiam essas opções para o técnico. Aí ele poderia errar, cansado, naquele corre-corre do dia a dia, ele poderia colocar máscara para ruído, não faz nenhum sentido técnico. Então hoje a gente tem lá só o quê? Protetor auricular. Então quanto mais a gente padroniza e reduz o risco do técnico errar, então é mais tranquilidade. Então eu não preciso fazer aquelas revisões eternas nos documentos. Hoje a gente faz uma revisão, como ele já vem no layout e retrato, a gente já bate o olho, eu como engenheiro de segurança e que faço a verificação e a conferência dos documentos, eu bato o olho e falo, nossa, já está perfeito, porque foi eu mesmo que queria aquelas conclusões, o meu técnico só selecionou. Então, faz sentido hoje a empresa emitir um documento que o cliente não entenda? Não faz sentido. Com Fábrica de Laudos, a gente resolveu. Faz sentido eu, como medicina do trabalho, ter lá um departamento técnico inchado e tudo demorado e eu vendo meus técnicos se descabelarem? Hoje, com Fábrica de Laudos, acabou. Faz sentido também esse documento ir lá para o Ministério do Trabalho e vir lá uma enxurrada de multas? Porque o Fábrica de Laudos hoje, ele mitigou isso praticamente. A gente praticamente zerou. Mas tem que ter o quê? Como todo software, você tem que ter um carinho para você implementar, para você configurar. Então, ele tem aquele trabalho em que o profissional, o dono de empresa, de medicina do trabalho, ou até o engenheiro de segurança, ou o técnico que vai utilizar, ele tem que ter um carinho no começo, para padronizar. A partir do momento que ele cria os processos, cria os riscos, as medidas, ele só faz uma vez. Ele não precisa fazer 2, nem 3, nem 4, nem ficar revisando isso, a não ser em atualizações de norma regulamentadora. Então, ficou melhor, porque hoje, de todos os processos e todos os departamentos da empresa, eu consegui resolver o meu problema como empresário de dono de medicina do trabalho com a Fábrica de Laudos. E ele é um programa meio intuitivo, né? Que você vai selecionando. A gente chama isso de ergonomia de concepção.
tem que ser intuitivo, né? Então, a gente foi melhorando justamente para isso. Então, ele é muito intuitivo, né? Isso é ergonomia de concepção. Então, ele facilita para a pessoa que vai trabalhar com ele, né? Então, a gente pegou esse conhecimento que a gente tem, a gente tinha essas ferramentas aí, né, de grandes empresas, mas que, do ponto de vista ergonomia de concepção, era horrível, e a gente colocou dentro desse software. Então, hoje ele é muito fácil de trabalhar, porque ele é intuitivo, ele vai te direcionando, né? E aí, a carga mental do técnico, eu posso falar muito bem sobre isso, né? Hoje, por exemplo, no Fábrica de Laudo, eu faço um documento, eu crio 4. Quando eu crio um documento, eu crio PGR, PMSO, MSO, LTCAT e LIP. São configurações diferentes, mas eu fiz um documento, eu consigo gerar todos. Antigamente, não. Um por um. E outra coisa, Mayara, que eu acho legal é que, assim, o sistema consegue escutar o cliente. Então, assim, às vezes tem sistema muito grande que você precisa de uma melhoria, é uma burocracia, às vezes o pessoal nem faz. Ali não, ali a gente conversa, ali a linha, isso vai ajudar todo mundo, adapta a melhoria. Igual agora foi criado um botão, simplesmente praticamente um botão que duplica o inventário de risco. Então, vou te dar um exemplo, tem 2 postos de gasolina, são clientes diferentes, só que basicamente é a mesma atividade. Aí, para esse posto, esse é o inventário, a gente consegue copiar desse para esse. É lógico que às vezes vai mudar alguma coisinha ali, mas basicamente você, em um clique você copia pro outro cliente. Quanto tempo não foi economizado? Então, quanto tempo não foi? Exatamente. E tempo hoje, como a gente vende serviço, né? Tempo é dinheiro, sem dúvida nenhuma. E o técnico de segurança? Nossa, o técnico de segurança pode usar o Fábrica de Laudos? Porque a gente está falando como medicina do trabalho. O técnico de segurança, sim. Hoje o técnico de segurança é um parceiro nosso. Ele ganha também. Por quê? Quanto mais tempo ele tem para ir lá no nosso cliente, ele traz outros serviços. Que é bom para o cliente, é bom para a saúde dos trabalhadores, vai estar cumprindo as leis, vai estar mais protegido. Só que o técnico de segurança com Fábrica de Laudos, ele também consegue assessorar pequenas empresinhas. Vou dizer que hoje a MedWork ela atende do pequeno à grande empresa, mas o nosso foco é empresas de médio e grande porte. E o nosso técnico de segurança? Lucas, olha, eu fechei um plano de ação. Por quê? Ficou mais intuitivo, a empresa entende melhor meu plano de ação no Fábrica de Laudos. Então o técnico vai lá, olha, eu fechei toda a assessoria do plano de ação por R$2.000. Como que a gente faz hoje? Meio a meio. Então o técnico com Fábrica de Laudos, ele não precisa se sentir ameaçado. Ele vai ser o quê? Uma fonte de receita para ele e para a própria empresa. Para os dois, né, Lucas? É um ganha-ganha. Para os dois lados. Ele tem lá um amigo dele que tem uma oficina mecânica, uma funilaria pequenininha. Ele fala, olha, eu preciso fazer meus laudos aqui, eu preciso cumprir essa questão de risco psicossocial, como que eu faço? O próprio técnico, ele pode trabalhar com Fábrica de Laudos também por demanda. Olha, eu tenho lá essa empresinha, ele utiliza o Fábrica de Laudos, atende aquele cliente e ele tem uma fonte bacana lá também. O técnico de segurança, ele é o Fábrica de Laudos, ele é um facilitador para a vida do técnico, do engenheiro ou da empresa de medicina do trabalho. Porque o retorno dele é impressionante. Eu estou dizendo assim, com 30 anos de cadeira, não é um produto que ele é aquele produto frio, que você vende lá uma planilha e você se vira com a planilha. Nós temos um suporte bacana, nós temos uma parte de interação muito mais humanizada com o nosso cliente, com o usuário do Fábrica de Laudos. A gente tem uma recepção de tudo que é ideia de melhoria, é um sistema de dinâmico e as atualizações deles, as atualizações do Fábrica de Laudos, ela tem sido assim numa velocidade impressionante. Então, como todo sistema, ele é um sistema vivo, ele é um sistema dinâmico, então essas atualizações têm trazido para os nossos técnicos muitos benefícios e cada vez mais, sabe o que, Mayara? Padrão e redução de tempo. Redução de tempo, mais dinheiro no bolso da empresa. E tem uma novidade, né? Eu fiquei sabendo aí em primeira mão. Conta pra gente. Que diz que daqui uns dias vai ter a parte da NR17 lá dentro também. Olha só! Que hoje ainda não tem, né, Lucas? Mas diz que daqui uns dias vai soltar. Então a gente vai conseguir fazer toda essa parte de risco ergonômico, psicossocial, tudo dentro do mesmo local. Então, e já fazer os vínculos, né, Márcio? Aí fica bem mais fácil para tratar isso no PGR, PCMSO. E como todo sistema, no começo ele tem um valor muito mais interessante. A partir do momento em que esses sistemas que a gente vê no Brasil, eles vão criando corpo, eles vão ficando cada vez mais caros. Então, quem adquirir o sistema do Fábrica de Laudos hoje vai acompanhar todas essas evoluções por um valor muito, muito pequenininho. Vou dar um exemplo. Vou falar de valor aqui. Pode falar de valor? Pode, fala então aí. Vamos falar de valor. Vamos vai falar que de tem gente já aqui. interessada em fechar negócio, já... Hoje eu vou... O exemplo. Uma empresa... Um prestador de serviço qualquer, que adquire lá, olha, eu quero a licença do Fábrica de Laudos. Gostei das ideias de padrão, velocidade, de retorno, meu cliente vê um documento mais fácil. Quanto custa? Um cliente, hoje um inquilino do nosso sistema, de 1 a 50 empresas, paga lá um valor de R$299 por mês. Mayara, R$299 por mês. Hoje, em média, para você fazer uma empresa, uns 4 documentos, vou dizer assim, um valor, uma empresa pequenininha.
R$ 1.200 por ano. Estou falando de uma licença de R$ 299 por mês. Vai te custar por ano em torno de R$ 3.600. Com 3 documentos que ele faz, 3 empresinhas pequenininhas, ele paga toda a mensalidade do Fábrica de Laudos. Então é uma conta matemática. 1 mais 1. A partir de 3 empresas dentro do sistema, por ano, ele vai ter tudo que vier adicional de retorno financeiro para ele mesmo. Então é muito, o custo-benefício dele é inacreditável. A gente está falando de coisas que a gente precisa para o nosso dia a dia, que é o quê? Parte de padrão, a parte de organização. A gente tem que estar lá, o técnico de segurança tem que começar o seu dia, ou a empresa de medicina do trabalho, o seu departamento de segurança tem que começar o dia com tudo tranquilo, bem definidinho. E o Fábrica de Laudos, ele traz como ele é muito ágil, muito veloz, né, na elaboração de tudo isso, né? Então ele traz um retorno financeiro extraordinário. E a saúde mental do técnico, do engenheiro e do proprietário de medicina do trabalho, com certeza, quanto menos problema a gente tem, mais tranquilidade a gente tem para focar em relação à melhoria da nossa parte de controle financeiro e de retorno financeiro para tudo. E para quem aí se interessou e quer saber mais do Fábrica de Laudos, quer uma proposta, como que funciona? Tá, nós temos um canal no Instagram, que a gente vai disponibilizar. Nós temos lá um departamento comercial, tá? Que é a Bianca que nos atende hoje, e a gente faz o quê? O interessado no Fábrica de Laudos entra em contato conosco, através dos nossos canais, dos nossos contatos, e-mail e tudo, e a gente pode fazer uma demonstração, como funciona o Fábrica de Laudos, faz uma apresentação geral, e a gente mostra os modelos dos documentos. Então, quando para todos os possíveis clientes que a gente fez essas apresentações, todos, 100%, elogiaram o formato do documento. Porque ele é compreensível, ele é fácil. E a parte operacional a gente explica também. A gente demonstra como funciona a parte operacional e você vai ver que a interação que um técnico hoje tem lá com 500 cliques para gerar um documento, 10, 15... Então a gente está falando de números. Por quê? Porque ele já está tudo amarrado. A gente fez uma engenharia muito bem amarrada por trás, que a gente vincula tudo. Então fica muito mais fácil depois de operacionalizar. Então é só entrar em contato conosco ou nos procurar através dos canais do nosso Instagram, que aí a gente está à disposição para demonstrar o produto. Clica aqui, né? Clica aqui embaixo. Que vai estar lá. Vai estar o Instagram, gente. Mas também pode ir direto, vai ter o link aqui embaixo também, para que possa ser o caminho aí mais fácil e otimizar para todo mundo, né? Que um ganha, todo mundo ganha, né? E eu queria saber, para a gente deixar bem claro para o empresário que está assistindo, que às vezes pensa, como foi adiado a NR01, não vou me preocupar agora, só lá na frente, quais são os riscos reais? E vamos falar realmente aquilo que vai chegar na dor do empresário. Perfeito. Bolso. Primeira coisa que o empresário vai sentir no bolso. Com o FAP majorado, né? Quanto mais afastamento, maior o FAP da empresa. Vai sentir, principalmente, a gente estava fazendo um levantamento de dados, né? Sobre um dos fatores psicossociais é assédio de qualquer natureza. Pode ser moral, pode ser sexual, enfim, são vários tipos de assédio e eles estão aonde? Estão lá na lista de doenças relacionadas ao trabalho, que o assédio causa, por exemplo, depressão, ansiedade e tudo mais. Então, onde que o empresário vai sentir? E já está sentindo, tá, Mayara? Não é a questão de futuro, não, tá? Nos últimos 4 ou 5 anos, a gente teve uma demanda de mais de 400 mil ações só de assédio. Nossa. De qualquer natureza. 400 mil ações. Tem empresas que são condenadas a pagar 100 mil, 50 mil, 500 mil, 1 milhão, 50, 10. Então, vamos pegar uma base de 10 mil reais por ação. Que o empresário, às vezes, fez até um acordo, tá? Vamos pegar esse custo de 10 mil. Quanto que isso vai, nesses últimos 4, 5 anos? 400 mil ações, 4 bilhões de reais. Já está acontecendo. Uhum. Então, quando a gente fala de prorrogação, na verdade, o empresário já tem que saber se esse assédio já está acontecendo dentro da empresa dele. E faz como isso? Através da avaliação ergonômica do trabalho, aplicando as ferramentas específicas, verificando a atividade real do funcionário, verificando os indicadores de afastamento e tendo tudo isso muito bem estruturados em documentos e formas de rastreio por parte do Ministério do Trabalho e até para que você possa usar dentro de uma ação judicial.
como defesa. Então você já tem que ter esses documentos, você já tinha que estar pronto. Então quando o empresário fala assim, vou esperar daqui a 12 meses, ele já está perdendo dinheiro agora. Todo investimento que ele poderia fazer já dentro para estruturar a questão dos fatores psicossociais, ele de repente já está com uma ação lá na Justiça do Trabalho. Às vezes ele já está com o TAC do Ministério Público. Então esse é o primeiro impacto. E o segundo é saber o quê? A gente, como empresário, a gente fica lá todo dia pensando em estratégias para vender, né, Ronaldo? Como faturar mais, como eu ter mais segurança financeira para eu oferecer um ambiente de trabalho melhor. Então a gente fica lá e a gente não sabe o que está acontecendo quando o meu funcionário está numa linha de produção, quando o meu funcionário está lá numa meta, por exemplo, para vender 10 veículos e uma situação, às vezes, de ordem nacional não está ajudando. Então a gente, com essas avaliações, identificações e mensurações de classificação dos riscos psicossociais, esses resultados vão vir na mão do empresário. Nossa, eu não sabia que a minha empresa aqui gerava, por exemplo, um trabalho estressante. Eu não estava sabendo disso. Por que ninguém me avisou? Porque não tinha, vamos dizer assim, esse cuidado maior por conta. O empresário só afastava, pagava lá o valor do afastamento de 15 dias, aquele funcionário ia para o psiquiatra, se entupia de remédio. A gente tem um caso de um cliente também que está com problemas assim de CDF, todo dia nos liga, olha, a demanda aumentou muito. Por quê? Porque isso agora está em nível nacional. Então o risco psicossocial, essa lei, saiu do ambiente de empresa para medicina do trabalho e agora está dentro da coletividade. Então o empresário que deixar cada dia mais postergando isso, ele vai sentir no FAP, ele vai sentir na sobrecarga de trabalho através dos afastamentos, aquele talento que ele tem lá, você fala assim, nossa, eu tenho um funcionário tão bom aqui que toda empresa tem. Esse eu não gostaria de perder. E sabe como que ele retém esse talento? Avaliando os fatores de riscos psicossociais e implementando as medidas. Plano de saúde é uma medida? É. Um ambiente de trabalho de descanso é uma medida? É. Um refeitório bacana é uma medida? Pausas na jornada de trabalho é uma medida? É uma medida. O trabalho in loco, desde que a função permita, e um trabalho remoto em casa é também um ponto de fator que é fundamental para o funcionário escolher a empresa? Sim, porque a rotatividade está muito grande. Como tem reduzido cada vez mais os valores que os funcionários recebem, então quando ele tem R$100, R$200, R$300 a mais na outra empresa, ele vai. E isso custa para nós, como empresa, para que a gente reponha isso. Aí eu tenho que treinar outro funcionário, eu tenho que fazer a rescisão desse funcionário, eu tenho que pagar os encargos relacionados àquela rescisão, tudo isso foi dinheiro jogado fora. E se eu investir bastante em questões de saúde mental dentro da minha empresa, fazer um trabalho que a MedWork faz, que eu tenho plena certeza e convicção de dizer que é um trabalho sério, em que a gente orienta, a gente não bota medo no cliente. A gente coloca aquilo que está lá já muito bem definido, tanto nos impactos que ele já paga no dia a dia, quanto nas dores que ele já tem em relação quando falta um funcionário e os problemas relacionados a toda a parte tributária disso daí. Então o empresário ele tem que agora já procurar lá os profissionais da MedWork, nosso departamento comercial, tá? E já verificar como que ele vai estruturar toda essa parte. E ele pode ter certeza, porque eu já faço isso lá. O retorno financeiro que eu tive para dentro da minha empresa, ele é muito maior, porque hoje o meu funcionário, na medida do possível, está lá com a sua saúde mental, com nenhum problema relacionado ao trabalho, que a gente não tem nenhum indicador, e eu vejo retorno na satisfação da minha própria coletividade ali, dos funcionários, e na satisfação do meu cliente estar sendo bem atendido. Então tem que investir, tem que levantar, tem que fazer um trabalho profissional em que o empresário vai ter que ver, opa, eu já estou gastando com isso. Não é que eu vou gastar lá daqui a um ano, na prorrogação que eu tive. É investimento. Ele tem que entender que dessa vez, uma vez só, que a medicina do trabalho, relacionado a um levantamento de requisitos de fatores psicossociais, vai trazer um benefício para ele, que ele vai ver daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, que isso, ele fala assim, poxa, realmente, o que eu investi aqui, eu estou tendo muito retorno. De satisfação do meu funcionário e de questão financeira também. E aí a gente ressalta também a importância do empresário caminhar na própria empresa, né, Ronaldo? Sim, ele tem que saber o que está acontecendo lá dentro, né? Ver, escutar os funcionários, igual a gente falou. Também não é para escutar daquele jeito, igual a gente falou, né? Chegou aqui, reclamou, acabou. Tem tudo uma tática por trás. O Lucas esqueceu de falar só um ponto também que entra na parte do bolso, né? Se o cara não tiver se adequado às normas, o que acontece, Lucas? Multa. Então, é outra. Fora os problemas jurídicos, vai ter de funcionário, alegando, essas coisas, vai ter a multa perante o Ministério do Trabalho. Bom, nosso tempo já tá acabando. Nem parece, né? Já passou quase 1 hora. Maravilha. E pra gente encerrar,
se vocês pudessem deixar uma mensagem final para quem está aí adiando ou para quem não desce na empresa, não vai caminhar, não vai conversar com o funcionário, qual mensagem vocês deixariam para que ele possa começar a se mexer agora? Márcio. Bom, a minha orientação, né, que eu daria para o empresário é fazer esse trabalho precoce. Sai muito mais barato, né? Prevenção sai muito mais barato, né? Então, comece a fazer já, não deixe para depois não, porque ele já está pagando por isso e depois ele vai pagar muito mais, né? Então, a gente tem um tempo para trabalhar isso, né, e propor as ações. Então, acho que o momento é esse, né? O maior índice de afastamento hoje estão ligado à parte saúde emocional, né? Então, acho que é a bola da vez, né? Tardiamente, né? A gente está falando aqui pro ano que vem, mas isso aí já fazem alguns anos que já deveria ter feito, né? Acho que o momento é agora de começar a fazer a prevenção da saúde do trabalhador. Perfeito, Ronaldo. Eu sigo a mesma linha do Márcio, então a prevenção sempre em primeiro lugar, porque é igual a gente fala, sempre que a gente deixa para depois, vai acarretar em alguma coisa, até a gente mesmo, né, quando às vezes questão de saúde, essas coisas. Então o empresário tem que tratar a empresa dele como empresa mesmo, então fazer ela girar, ir atrás, correr atrás, ver o que precisa e fazer, se antecipar, porque tudo que você faz correndo, uma hora vai dar problema. Então, prevenir antes de estourar a bucha lá na empresa. Eu diria também, na mesma linha, planejamento, antecipação. Para fazer o gol, né, Márcio? O zagueiro tem que, o centroavante tem que antecipar. Que fica para trás não vai fazer o gol. E assim, as empresas, o empresário ele tem que ver isso efetivamente como investimento. E ponto. Isso vai ser um investimento. Ele vai ver que o ambiente de trabalho dele vai melhorar, que a produtividade vai melhorar, que o afastamento dele, o índice de afastamento vai cair, vai ter uma satisfação geral. E, em primeiro lugar, como você falou, é a saúde mental do empresário. Porque uma empresa bagunçada, uma empresa com muito afastamento, com muito problema jurídico, com fiscalização no pé, ele não tem saúde mental. Então, ele tem que buscar efetivamente estruturar, saber os custos disso, delegar quem que vai fazer determinadas situações, avaliar os resultados, sabe? Nós lá da MedWork, nós fazemos um trabalho que no final nós vamos sentar com o dono da empresa e reavaliar tudo que foi implementado, aplicar os questionários de novo, conversar com o pessoal para saber se aquela medida teve um impacto positivo ou não e colocar tudo isso dentro do nosso documento lá, através do Fábrica de Laudos, através de rastreio. Dizer lá que, por exemplo, o índice de estresse no trabalho, que tinha 50 pessoas de um universo de 100 que reclamavam, passou para 20. Então, a gente teve uma redução aí de um valor considerável percentualmente. E isso a gente consegue rastrear e identificar lá dentro do PGR, que é emitido pelo Fábrica de Laudos. Então, você que é empresário, a hora é agora. Se antecipa, faça lá todo o seu orçamento. A gente tem um modelo de estruturação bem legal do início ao fim, desde a divulgação até a entrega final do documento. E pode ter certeza, é a hora de você dar um up bem legal na sua empresa aí e ter um retorno bacana. A gente esqueceu de falar alguma coisa que é importante? No Fábrica de Laudos, você que queira adquirir o nosso sistema, que está a fim de melhorar os seus processos, de buscar mais dinheiro com isso aí e atender mais clientes, clique aqui, tá aqui no nosso link, tá bom? Faça um orçamento com nós lá. Isso aí, gente. Esse foi o 2º episódio do Fala Técnico. Mais conteúdo para você e de graça. Então aproveite, se inscreva no canal, compartilhe com a sua rede de contatos, pessoas que realmente precisam entender mais sobre o assunto. E eu vejo você no próximo episódio.